A inércia é um dos maiores motivos para a gente não mudar de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, sou estudante de psicologia e ontem eu estava lendo um livro que a autora falou sobre procrastinação, sobre mudança de vida e eu acabei refletindo em um monte de coisas. Eu acabei refletindo bastante sobre o tema e eu quero conversar contigo a partir disso. Eu estava lendo ontem. Em uma passagem, a autora colocou assim: aquilo que está em repouso permanece em repouso e aquilo que está em movimento permanece em movimento. Logo quando eu li aquilo, eu lembrei da procrastinação. Depois ela abordou um pouco mais sobre a procrastinação e eu pensei muito nessa questão de procrastinar, de não conseguir fazer algo, de não conseguir alcançar o que a gente deseja, de deixar para amanhã. Por quê? Por que eu pensei nisso? Porque eu pensei que quando a gente fica parado, a gente tem a tendência de procrastinar, porque aquilo que fica parado, e aquilo que está em movimento ficará em movimento. Se a gente está parado, a gente irá procrastinar, e se a gente está em movimento, a execução fica muito mais fácil, e a gente assim não procrastina. Então eu acabei pensando nisso. E eu refleti sobre outros pontos a partir disso e eu quero conversar contigo a partir disso tudo. Eu vou colocar o microfone aqui para a gente conversar melhor, mas esse é um tema que eu acho muito importante a gente conversar. Eu estou fazendo muitos vídeos sobre desenvolvimento pessoal, sobre um monte de assuntos importantes. Eu acho que procrastinação é um assunto fundamental e que a gente tem que abordar em qualquer área da nossa vida. E a procrastinação é um comportamento, é um fator que impede a gente de mudar de vida. Me diz uma coisa, tu já procrastinou, já procrastinou alguma coisa que tu gostaria de fazer? Tu já procrastinou alguma coisa que tu precisava fazer? E daí depois, quando tu foi fazer, já era um pouco tarde e tu fez de qualquer jeito e não ficou tão bom? Já aconteceu isso contigo? Se já aconteceu contigo, eu te entendo, porque já aconteceu muito comigo. Mas a gente vai conversar um pouco mais, tá certo? Acho que é importante a gente definir o que é procrastinação antes de tudo. O que é procrastinar? O que é procrastinar? Tu sabe me dizer o que é procrastinar? Procrastinar é o ato, é o comportamento de adiar uma tarefa, uma atividade, adiar a execução de uma tarefa. Por exemplo, eu tenho uma prova semana que vem. Tem uma prova semana que vem. Eu sei que eu tenho que estudar. Se eu não estudar agora e deixar para amanhã, eu estarei procrastinando o ato de estudar. E é possível que eu tenha só um dia, às vezes, para estudar. Um dia antes da prova. Talvez já tenha acontecido contigo. Comigo já aconteceu bastante na época da escola, honestamente. Eu procrastinava muitas atividades na escola, eu procrastinava o estudo de provas e eu estudava um dia antes da prova. Às vezes nem estudava, às vezes eu estudava no dia da prova mesmo. Então, é um fator que está nas nossas vidas. Não só na escola, mas no trabalho. Alguma atividade que tu precisava fazer e tu deixou para fazer na última hora, tu teve que fazer de qualquer modo. Procrastinação é esse ato de adiar, de postergar a execução de uma tarefa, certo? Eu fiz um tópico aqui do que eu quero conversar contigo para não me perder aqui. Mas bom, a procrastinação, esse é um fator bem importante. A procrastinação, ela impede qualquer mudança de vida nossa. Vamos lá. A procrastinação é esse ato de adiar uma atividade. Daqui a pouco, tu tem uma atividade importante para fazer. Tu tem uma entrega de um trabalho,
no teu ambiente de trabalho mesmo, tem a entrega de um relatório, uma apresentação, e tu procrastina essa entrega. Tu procrastina essa entrega. Daí tu vai mal na apresentação, tu não se prepara. E se tu se preparasse, tu conseguiria dar o teu melhor. Se tu se preparasse, tu conseguiria ter mais resultados. Se tu não procrastinasse, poderia ter alguma mudança no teu trabalho. A partir daquela apresentação boa, tu poderia ser promovido, tu poderia ser elogiado, tu receber algum tipo de reconhecimento no trabalho e assim ganhar com isso. A procrastinação é um fator, é um comportamento, uma atitude que impede qualquer mudança nas nossas vidas. E é importante que a gente pense no que a gente está procrastinando. É algo importante que tu está procrastinando? Por que tu está procrastinando? Eu vou entrar mais pra frente em algumas perguntas para entender o que a gente está procrastinando, porque é muito importante a gente entender também o que eu estou procrastinando. Não é simplesmente, estou procrastinando uma atividade. Tá, mas a gente tem que ir mais a fundo. Que atividade é essa? Uma atividade importante, não é? A gente precisa ter essa profundidade quando aborda esse tema. Então, vamos lá. Procrastinação evita qualquer mudança em nossas vidas. Agora, como que a gente pode prevenir a procrastinação? Como que eu posso não procrastinar? O que a gente pode fazer? Bom, a procrastinação ela pode ser evitada com a estruturação de uma rotina. Uma rotina bem estruturada e significativa. É um remédio para a procrastinação, é a prevenção para a procrastinação. E agora a parte importante. Eu falei sobre rotina estruturada e significativa. Significativa. Guarda muito essa palavra porque é muito importante. Eu vejo outras pessoas abordando esse tema de procrastinação e acabam abordando só a parte de organização, de como que tu vai organizar uma rotina, de como que tu vai organizar ali a tua agenda. É muito importante isso e eu vou falar sobre isso. Mas tem uma coisa que a gente tem que se perguntar. Agora, qual que é o significado das tuas ações? Qual que é o significado das tuas ações? Tu está procrastinando algo que faz sentido para ti? Tu está procrastinando algo que é importante para ti? Tu está procrastinando algo que vai te levar na direção rumo aos teus objetivos? Tu está procrastinando algo que pode mudar algo na tua vida? Tu está procrastinando algo que tem significado? Ou tu está procrastinando uma atividade que não vai ter nenhum resultado? É uma atividade que não vai te agregar em nada. Tu tem que pensar e refletir sobre isso. Porque daqui a pouco a procrastinação, ela está relacionada a algo que não tem nenhum significado na tua vida. Daqui a pouco tu está procrastinando uma atividade que não vai te agregar em nada. Daqui a pouco tu está procrastinando uma atividade que só está ali ocupando uma parte da tua rotina. E tu está procrastinando, tu está deixando para amanhã, se culpando por não fazer aquela ação, por não fazer aquela atitude. Só que tu poderia simplesmente eliminar ela, porque ela não vai fazer nenhum sentido para ti. Então é importante que a gente dê um passo atrás. Bom, o que faz sentido para ti na tua rotina? Qual que é o teu significado? Qual que é o teu objetivo? O que tu quer alcançar? Define isso primeiramente. A partir dessa definição, tu tem que entender o que tu está fazendo hoje, quais são as tuas atividades diárias totais, tudo que tu faz no teu dia a dia. De todas essas atividades,
quais possuem significado. Entendeu essa parte? Entendeu o que tem significado? Elimina o que não tem significado. Porque o que não tem significado não vai te agregar e tu não precisa daquilo te preenchendo. E às vezes também a gente procrastina ações que têm significado para a gente porque nós estamos muito cansados fazendo aquilo que não tem significado. Às vezes nós perdemos muito tempo fazendo o que não tem significado, o que não vai nos agregar, e a gente fica cansado para fazer o que precisa ser feito, que tem significado, e por isso a gente procrastina. Percebe como que é importante entender o que tem significado e o que não tem? A partir desse entendimento, tu tem que eliminar o que não tem significado. Define o teu objetivo. Definir o teu objetivo, vê tudo que tu faz no teu dia a dia. Tem algo que não tem significado? Elimine. Elimine. O que não tem significado, tu não precisa fazer. Tu não precisa fazer. Certo? Essa é a primeira parte. Bom, definimos o que não tem significado, o que tem significado. Agora a gente vai organizar a rotina. Agora a gente vai organizar uma rotina com sentido. Porque quando a gente define o que tem significado, o que não tem, elimina o que não tem, a gente fica com o que tem significado. E a partir disso, bom, eu tenho que organizar agora tudo o que eu preciso fazer. Agora sim, eu preciso organizar a minha rotina. Bom, como que a gente pode fazer isso? Bom, definiu o que tem sentido para ti. Visualiza agora 3 coisas. 2 coisas, na verdade. Dessas coisas que fazem sentido para ti. Dessas atividades, dessas tarefas que tu tem no teu dia a dia. Quais delas são essenciais, mas que não dependem de ti? O que... Deixa eu só virar a luz aqui. Acho que tá um pouco melhor. Qual dessas atividades não dependem de ti? Tu consegue pedir para alguma pessoa? Tu consegue delegar alguma coisa? Se não precisa da tua atenção totalmente, delegue para alguma pessoa. Delegue, peça para alguma pessoa fazer. Por exemplo, te dar um exemplo. Eu estou fazendo uma reforma aqui em casa, no meu escritório, até por isso que o cenário está diferente. E eu tinha que comprar algumas coisas na ferragem, alguns materiais. Eu não queria sair de casa, não queria perder meu tempo, então, o que eu fiz? Mandei um WhatsApp, tem isso aqui, tá, tu pode entregar, beleza, feito. Vai entregar aqui em casa, só vou descer aqui de casa e pagar, deu, simples. Isso é um tipo de delegação também, de eu não precisar ir até lá, então eu vou pedir para vir até aqui. Então tu precisa definir o que é importante, o que tu precisa fazer e o que tu pode delegar. Porque se a gente não delega, daqui a pouco tu vai estar fazendo um monte de atividades que não dependeriam de ti. E aquilo que depende de ti realmente acaba ficando de lado também. Tu acaba tendo menos energia para focar no que depende de ti. Certo? Então, a partir disso, defina o que tu pode delegar. Definiu isso? Agora, tu visualiza o que sobrou. O que sobrou? Tem mais alguma atividade essencial que tu pode automatizar? Que tu pode deixar mais fácil a execução? Por exemplo, tu quer organizar a tua rotina. Tu quer ter uma organização financeira. Tem alguma coisa que tu pode automatizar? Te dando um exemplo novamente. No meu aplicativo do banco, eu coloquei aquela opção de puxar todos os meus boletos, todos os pagamentos que estão em meu nome. Por que eu fiz isso? Porque eu automatizei uma função de não precisar entrar no meu e-mail
e de puxar todos os boletos no meu nome. Isso me poupou um trabalho bastante. Isso me poupou um trabalho que seria um pouco desgastante. Entrar todo mês, dia após dia nos e-mails para ver se veio algum boleto, se foi lançada alguma coisa em meu nome. Então, eu habilitei aquela opção de automatizar aquele processo de puxar tudo para o meu nome e de efetuar o pagamento. Isso é um exemplo muito simples. É um exemplo muito simples e que faz parte do nosso dia a dia, mas que tu pode levar para a tua vida em outras áreas. Tu pode automatizar alguma coisa, tu pode usar uma inteligência artificial em algum dos casos. Pode fazer alguma coisa? Automatize. Te dando um outro exemplo. Tu fez um texto. Tu precisa corrigir o português daquele texto. Tu pode colocar numa inteligência artificial e dizer, corrija os erros de português e me sinalize o que estava errado. Tu corrigiu, tu automatizou aquela tarefa e tu entendeu o que estava errado. Não digo para tu usar uma inteligência artificial para produzir uma ideia. Digo para tu conseguir corrigir alguma coisa que possa estar errado. Então isso é um tipo de automatização que pode facilitar o teu dia. Tu precisa... Oi, minha amiga, tudo bem? A gata atrapalhando aqui. Então, consegue automatizar alguma coisa? Pense nisso. Porque assim, tu fica com apenas as atividades essenciais que dependem totalmente de ti. Que dependem da tua presença, que dependem da tua atenção. Deu? Tudo bem? Quer dar um oi aqui também? Então, quando tu automatiza as ações, sobram aquelas que são essenciais para ti. Assim, tu tem apenas aquelas atividades que dependem totalmente da tua atenção. Então, vamos lá. O que a gente viu? A gente viu que é importante a gente definir o que tem sentido pra gente, o que não tem sentido. A gente entendeu que o que não tem sentido a gente deve eliminar, porque não faz sentido, não vai nos agregar. Daquilo que ficou e que tem sentido pra gente, a gente entendeu o que a gente pode delegar, o que a gente pode automatizar e o que faz sentido pra gente, o que a gente tem que prestar atenção, o que depende da gente. A partir desse processo de entendimento do que nós fazemos, das nossas atividades diárias, tu consegue organizar uma rotina mais adequada ao que tu precisa fazer, aos teus objetivos. Tu consegue criar uma rotina muito mais significativa, com muito mais sentido para ti. E a organização é a prevenção. Tu ter uma rotina estruturada, umas atividades diárias bem estruturadas, é um modo de prevenir a procrastinação. Por quê? Por que a organização é uma prevenção para a procrastinação? Porque quando tu tem uma organização bem estruturada, o teu único dever é seguir aquela rotina. Tu não precisa pensar no que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu acordo hoje, o que eu preciso fazer? Eu não sei. Então tu vai procrastinar. Tu vai procrastinar aquela ação. O que tu precisa fazer. Então, quando tu tem uma organização, tu só tem que definir o que tu precisa fazer. Na verdade, não. Quando tu tem uma organização, tu só precisa escolher fazer. É escolher fazer ou não escolher fazer. Tu tem essa decisão. Então, é isso. Organização com sentido. Um pequeno corte aqui por problemas técnicos ou por animais interrompendo a gravação. Mas vamos lá. Eu quero voltar na frase que eu disse no início sobre o que está parado permanece parado e o que está em movimento continua em movimento. É importante que a gente entenda um pouco mais do movimento, do processo. Entenda uma coisa. O processo, o início do movimento vai ser difícil.
Tudo que eu falei para ti agora de organização, de eliminar, de delegar, automatizar, entender o que é importante para ti, entender o que não é importante, entender o que necessita da tua atenção, entender o que não necessita. Todo esse processo, todo esse movimento vai ser difícil no início. Vai ser custoso no início. Todo movimento, ele é difícil no início. Então não vou dizer para ti que vai ser só em um dia que tu vai conseguir definir a tua rotina perfeita. Não. É um processo. Mas quando tu entra em movimento, tu consegue continuar em movimento com mais facilidade. Quando tu está em movimento, a mudança fica mais fácil. E além disso, quando a gente começa a olhar para o que tem sentido para nós, o que tem sentido para ti, quando tu começa a olhar para isso, tu começa a se movimentar em direção aos teus sonhos, aos teus objetivos. Esse movimento, ele se torna um caminho em busca dos teus objetivos. Por que é muito importante tu fazer esse movimento? Tu entender o que é significativo para ti? Porque se tu não entender isso e tu ficar parado, é possível que tu até faça um movimento, mas um movimento contrário aos teus objetivos. Daqui a pouco, tu pode ser influenciado pelas outras pessoas e tu comece a fazer muito mais coisas que não fazem sentido para ti. Então, além de tu estar parado, tu vai estar indo por um caminho que não faz sentido para ti. Entende? Por isso que é muito importante que tu comece esse movimento em direção ao que é significativo, em direção ao que tem sentido para ti. Tu precisa iniciar esse movimento. Vai ser difícil no início, vai ser custoso, tu não vai conseguir iniciar movimento rápido, não vai. É um processo lento, é um processo que vai demorar. Mas tu tem que fazer esse movimento. Porque se tu não fizer esse movimento, tu sempre irá procrastinar os teus sonhos e tu sempre deixará para amanhã os teus objetivos. E além do mais, é possível que tu nem tenha sonhos próprios. É possível que tu apenas siga os sonhos das outras pessoas se tu não para pensar em quais são os teus sonhos e os teus objetivos. Então tu precisa fazer esse movimento, mesmo que lento. Tu precisa fazer esse movimento de entender, de compreender o que é significativo, o que é importante para ti, certo? Então, retomando tudo que foi dito aqui. A inércia, ela faz a gente procrastinar o que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa entender o que a gente está procrastinando. Tu está procrastinando algo que tem sentido para ti ou o que não tem? Entenda o que tu tem que fazer no teu dia a dia. Entendido o que tu tem que fazer no teu dia a dia, veja o que tem sentido e o que não tem. Elimine o que não tem sentido, porque daqui a pouco tu está perdendo muito tempo fazendo o que não tem sentido. E tu está cansado para fazer o que tem sentido. Então, elimine aquilo que não tem sentido. Se possível, delegue, dê para outra pessoa aquela função que não precisa totalmente da tua atenção. Faça isso. Se possível, automatize algum processo, torne mais fácil algum processo, deixe o fazer um pouco mais prático e foque naquilo que realmente exige a tua atenção. A partir do que tu entendeu e a partir daquilo que é importante realmente de tu fazer, tu organiza a tua rotina. Simples. Tu vai organizar uma rotina bem estruturada e significativa. Bom, aquilo que realmente precisa da tua atenção. Quais são os momentos que tu tem livre no teu dia a dia? Como que tu vai organizar isso? Percebe que a gente está indo na causa e a gente não está simplesmente organizando aqui uma rotina bonitinha. Entende como é profundo isso aqui? A gente
Eu e tu, tá? Eu e tu aqui, nós, a gente está conversando sobre algo que vai muito além de simplesmente ter uma rotina bonitinha aqui num caderninho, um checklist. A gente está indo no cerne das coisas. A gente está indo no cerne da procrastinação. A gente está indo no cerne da inércia. Se tu não ir a fundo, se tu não entrar nessa profundidade, tu focar só na superficialidade, se tu focar apenas em técnicas para tu ter um dia mais organizado, se tu buscar só ferramentas para ter um dia mais organizado, tu não vai conseguir ter uma rotina organizada e sem procrastinação no longo prazo. É preciso que a gente faça esse movimento mais profundo, que a gente entenda esse processo, entenda o que é significativo, entenda o que não é. É importante que a gente siga tudo o que foi dito aqui. Porque se tu não seguir o que foi dito aqui, tu vai ficar andando em círculos ou tu vai andar para um caminho que não é o teu caminho. Entende? Entende que tu precisa entender a causa para combater a consequência? Não é simplesmente tu focar numa ferramenta para remediar a consequência, não, tu precisa ir na causa. A procrastinação começa com a falta de clareza do que é significativo para nós. A procrastinação começa a diminuir quando a gente entende o que é significativo e quando a gente organiza esse significativo. E a partir desse entendimento do que é significativo, tu vai ter uma escolha. Fazer ou não fazer. Tu vai ter essa escolha. É profundo. É profundo, mas tu precisa fazer esse movimento. Eu te aconselho a fazer esse movimento. Porque se tu não fizer, tu nunca vai conseguir mudar algo na tua vida. Porque tu vai ficar sempre vivendo para os outros e tu nunca vai entender, compreender o que é importante para ti. Tu precisa desse entendimento. Tu precisa disso. Tu precisa disso. E é uma coisa que está mudando a minha vida. Ter esse entendimento está mudando a minha vida. Tudo que eu estou passando aqui para ti é o que eu estou aplicando no meu dia a dia. Eu deixei de fazer muitas coisas, muitas atividades, muitas atitudes que não tinham sentido para ti, para mim, sentido, significado para mim. Comecei a tirar o que não era importante e comecei a colocar o que era importante só, deixar o que é importante. É um processo que é difícil. Não vai ser fácil. Mas eu acredito que tu consegue. É só tu olhar esse vídeo de novo e tu seguir todo o passo a passo de entendimento do que eu acabei de falar. Certo? Se fez sentido pra ti esse vídeo, e foi um vídeo longo, foi um vídeo com um conhecimento, com uma conversa mais profunda, se fez sentido pra ti, e se tu busca uma organização melhor na tua vida, vai no meu canal aqui e se inscreve, porque assim eu entendo que esse conteúdo está sendo significativo para ti. E o objetivo é esse, é ter uma conversa contigo, te mostrar o que eu estou fazendo na minha vida e te mostrar o que pode te ajudar. Faça isso. Porque eu tenho certeza que a partir disso, tu vai começar a diminuir a procrastinação e vai ter um momento que tu vai estar em um movimento constante, em um movimento mais rápido em direção aos teus sonhos. Certo? Estamos juntos, a gente se vê no próximo vídeo e não se esquece, mergulhe mais.